Vamos agora para a boa parte, a qual não nos será tirada. Vamos para a bendita palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre o cântico do céu. Essa é a mensagem que eu estarei trazendo a vocês. E nós vamos abrir as Bíblias lá em Apocalipse, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai bendito, nós queremos te pedir, Senhor, neste momento, usa minha vida, Pai, saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade. Nos rendemos a Ti, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, eu posso ser Sua mensageira, mas só Tu podes levar a mensagem aos corações. E que assim seja, para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Apocalipse 15, de 1 a 5, diz assim: Vi como que um mar de vidro, vi no céu um outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Eu vou ler aqui na minha versão, que eu estou achando que eu coloquei o número errado. O meu está assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés. Achou? Ai, amém. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Apocalipse é o livro da revelação. Deus revelou ao apóstolo João a visão de coisas futuras que iriam acontecer, mas que estavam ali clarividentes para ele. E ele foi tomando nota de tudo, registrando tudo, porque era necessário que chegasse até nós. Esta revelação foi direcionada à igreja, né? Nós vemos ali as 7 igrejas da Ásia Menor, que tem um significado de mistério, mas também essa revelação alcança a igreja do fim, alcança a igreja da volta de Cristo. Percebe que havia ali um cântico, chamado Cântico de Moisés, o Cântico do Cordeiro. E os justos, os santos, os servos do Deus vivo, estavam entoando este cântico. E então abriu-se o santuário. Percebe o poder e o mistério que há na verdadeira adoração do povo de Deus? Quando de fato você não simplesmente está assistindo a um culto, quando você não está simplesmente entoando músicas, mas quando de dentro de você está saindo louvores a Deus, um cântico diferente. Este cântico, ele brota, ele flui de todo aquele que é nascido de novo. Todo aquele que recebe o Espírito regenerado, tem dentro de si o cântico do Cordeiro, o cântico da eternidade, a música que flui, um cântico novo.
Sabe, aqui nós vamos ver que este livro foi endereçado originalmente às 7 igrejas da Ásia Menor, que por sua vez eram formadas em sua maioria por judeus convertidos ao cristianismo. João relata ter visto uma multidão que trazia consigo harpas e que cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Que cântico de Moisés seria esse? Existem 2 passagens do Pentateuco, o Pentateuco que é a Torá, né, dos judeus, que está ali nos escritos antigos do povo judeu. Nós vamos perceber que lá tem 2 passagens que falam de cântico de Moisés. Tem em Êxodo 15 e outra em Deuteronômio 32. São cânticos distintos. O cântico apresentado em Êxodo 15 é a celebração da grande vitória do povo hebreu. Quando, tendo passado o Mar Vermelho a pés secos, viram no encalço deles o exército de Faraó. Todo o exército com os seus carros e cavaleiros, o aparato bélico mais poderoso da terra, que estava no Egito, vinha no encalço daquele sofrido povo hebreu. E eles viram a grande vitória do Senhor, que depois do povo hebreu ter passado, as águas inundaram todo o exército de Faraó. E ali a vitória foi grande. Chegando ao outro lado, Moisés cantou um cântico. Nós vemos então, nesse momento também, Miriam dançar. Mas aqui, hoje, nós vamos meditar sobre Deuteronômio 32. No cântico de Moisés, que está em Deuteronômio 32, de 1 a 4. Esse cântico já foi em um outro momento. Já foi um cântico entoado por Moisés antes da sua morte. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É Ele também que faz fluir de dentro de nós um cântico novo. Esse cântico que flui como uma oração, como uma conexão da terra com o céu. Então, Deuteronômio 32, de 1 a 4, nós vamos ver que todo o povo de Israel estava entrando numa nova atmosfera, num novo tempo para a jornada deles. Moisés não iria prosseguir com eles. Moisés não iria entrar na terra prometida, mas aquele povo que Deus faria ali uma nova realidade através deles, estava sendo preparado. Talvez para que eles jamais se esquecessem daquelas palavras, Deus deu em formato de cântico. Deus deu toda aquela instrução como que num cântico, para que ficasse gravado na mente e nos corações. Vamos então ler Deuteronômio 32, de 1 a 4. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. E aí continua. Quem não te louvará, quem não glorificará o seu santo nome, ó Rei das nações, quem não temerá? E tudo isso era para que encontrasse no coração daquele povo um lugar profundo de intimidade. Porque, de fato, o que Deus sempre quis no meio da humanidade foi um povo que o adorasse.
Não porque Deus tem problema de identidade, não porque Ele deseja ser entronizado, mas porque todo homem e toda mulher que adora ao Senhor vai se tornando a imagem e semelhança dEle. E é isso que Deus quer para nós, que sejamos como a origem. Originalmente Ele nos fez para sermos a imagem e semelhança dEle. Mas Ele colocou um dispositivo no ser humano, de se parecer com aquilo que Ele adora. Então, a instrução do Senhor é essa, que o meu povo me adore, para que possa transformar a realidade de uma terra que experimentou maldição, que experimentou a morte, que experimentou do pecado. Então, Deus, com o plano de resgate, de salvação, traz esse cântico novo. Sabe, os primeiros 4 versículos do cântico é uma exaltação à justiça divina. Nós acabamos de ler um engrandecimento ao nome do Senhor. Moisés, cheio do Espírito de Deus, convoca os céus e a terra para serem testemunhas de suas palavras. Mas a partir do verso 5, há uma mudança no tom. Vamos ver? Deuteronômio 32, versículos 5 e 6. E então ele continua: seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos, que vergonha. São geração corrompida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Bom, na hora que vem esse momento da palavra mais dura, Deus estava ali direcionando como um pai que ama. O Deus que é amor também é justo juiz e não faz vista grossa para os nossos erros. Ele preparou uma saída, um caminho. Ele enviou o Filho amado para morrer por nós. Mas Ele continua nos mostrando o que é certo e o que é errado. E o caminho a ser escolhido. Então, depois de ter sido escolhida por Deus para ser um instrumento de sua glória entre as nações, o que é que a nação de Israel fez? O que é que aquela nação escolhida por Deus escolheu fazer? Qual foi a recompensa que deram a Deus? Vamos para Mateus 23, 37, palavras do próprio Jesus. Quando Jesus estava entrando ali em Jerusalém, ele estava entrando para a Via Crucis, né, o momento mais difícil da jornada dele. Ele olha para aquela cidade sagrada e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Povo de dura cerviz, coração duro, terra compactada, que não aceitavam a palavra, que não aceitavam a instrução de Deus, que era dada através dos profetas. E Deus enviou o próprio Filho, que também foi rejeitado. Para que nós viéssemos a receber a Jesus como nosso Salvador, foi necessário que o povo dele o rejeitasse. Tudo isso escrito por Deus, porque Deus já sabia da dureza do coração de Israel, do povo, da nação de Israel. Então, o cântico de Moisés, queridos, manifesta seu encargo profético, desde a morte de Moisés até a morte de Jesus. Moisés entoou aquele cântico, porque a idolatria de Israel foi um mal crônico. Nem mesmo Salomão, o mais sábio rei, escapou disso. E a gente pode ver que nos próprios dias de Jesus, a idolatria também estava ali, e podemos ver nos nossos dias a mesma movimentação de idolatria vindo no meio do povo de Deus.
O povo que Deus ama, o povo que Deus escolheu para ser um jardim secreto, para ser a noiva amada. Já percebeu que existe uma rotatividade muito grande na igreja evangélica? Por que será? Porque muitas vezes a própria igreja, do próprio altar, a própria liderança, porque saiba você que todas as vezes que Deus confronta, Ele está confrontando primeiro a liderança. Ele está vindo primeiro duramente no meio daqueles que lideram. E essa rotatividade na igreja evangélica se dá muito por conta dos programas. Uma igreja que está sempre baseada em programas, oferecendo programas para atrair pessoas, para segurar membros. E nessa rotatividade, programas, sempre vai haver programação melhor, aqui e ali. Enquanto nós estivermos conduzindo o povo de Deus com base em programas, nós estaremos trazendo a idolatria para o meio da igreja. Porque programa, querido, tem muito a ver com uma intimidade por interesse. Uma intimidade que espera um retorno. Esse programa que toda hora alguém vai apresentar algo melhor. Quantas vezes a pessoa fica um pouquinho numa igreja, depois já parte para outra, porque lá tem um programa melhor. No mundo nós vemos muitas mulheres que escolheram viver uma vida de programa. Escolheram viver uma vida oferecendo uma intimidade sem aliança, prazer sem compromisso. E tem gente confundindo a igreja com isso. Intimidade sem compromisso, programação, um momento de prazer, algo que eu possa ganhar ali, um êxtase, uma experiência, mas não tenho aliança, não tenho compromisso. E é exatamente isso que Deus vem combatendo e tem combatido nos nossos dias. O próprio Jesus, quando ele entrou em Jerusalém e ele olhou para aquela cidade, não pense você que ele chegou e foi direto na casa de poder, no meio dos publicanos, que seria a prefeitura da época. Não pense você que ele chegou derrubando as mesas do comércio daquela cidade. Não. Ele foi direto no templo, ele foi direto na igreja. Porque o alicerce do que Deus quer fazer começa no meio do povo dele. Ele vai começar a julgar a terra por meio do povo dele, por meio da igreja. Porque nós carregamos uma responsabilidade, carregamos uma aliança. E a aliança tem um significado muito acima de programa. Aliás, não tem nada a ver com programação. Tem a ver com consistência, tem a ver com reverência, tem a ver com entrega, tem a ver com um compromisso, tem a ver com sacrifício. Sabe, há uma comissão que nos foi dada, um legado. Sim, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro está debaixo de um legado deixado pelo nosso Salvador. Somos o povo que ama a mensagem da cruz. Sim, essa pseudo-igreja que vive de programa, buscando prazer e felicidade, essa igreja não será reconhecida pelo Cordeiro. Ela não estará inserida naquele cântico de Apocalipse, no meio daquela multidão que estará adorando ao Senhor em profundidade. Por isso precisamos ouvir a voz do Espírito. Ele está gerando um cântico novo dentro da verdadeira noiva. É esse cântico que vai fazer querer te mudar de lugar, que vai fazer você se movimentar na direção do que Deus tem para você. O tipo de idolatria, queridos, praticado por Israel durante o tempo de Jesus era diferente daquele com que havia se envolvido nos tempos passados.
Em vez de adotar os deuses romanos, como fizeram em outras ocasiões, quando se prostraram aos deuses dos povos pagãos, os judeus estavam praticando um tipo de idolatria bem mais sutil. Sim, agora, eles não adoravam a Baal. Agora, eles não estavam sacrificando seus filhos a Astarote. Eles não estavam se envolvendo com as deidades dos filisteus, dos amorreus. Não, eles não estavam erguendo postes ídolos. Mas o inimigo, ele é sorrateiro. Ele muda de tempo em tempo o formato dele de agir. Nos tempos de Jesus, a idolatria tinha se transformado numa palavrinha chamada ganância. Jesus falou somente sobre um Senhor que não poderia ser servido junto a Jesus. Ou você serve a Jesus, ou você serve a Mamon. Isso já estava estabelecido nos dias de Jesus. Saiba que Jesus veio na plenitude dos tempos. Em toda a história da humanidade, chegou a plenitude dos tempos, um tempo escolhido por Deus. E sabe qual que era esse tempo? Um tempo, por exemplo, em que a justiça, o direito já era estabelecido. Muito do nosso direito hoje, muito das nossas sentenças, do direito civil, do direito penal, está com base no direito romano, que por sua vez também tinha ali sua base nas escrituras, mesmo sendo povos pagãos. Por que disso? Para que Jesus cumprisse aqui na terra a sentença, para que ele pudesse rasgar a nossa cédula de dívida, para que tivesse um entendimento sobre a humanidade, do momento em que ela se encontrava. Jesus estava ali confrontando exatamente as estruturas de religiosidade, e não dos povos pagãos, mas do povo de Deus, do povo escolhido por Deus para manifestar quem Ele é. Sim, do verdadeiro Deus. Jesus foi numa sinagoga judaica, e ele virou as bancas, e ele entrou com o chicote, exatamente para mostrar a ira de Deus, exatamente para mostrar que era necessário haver mudança. Em vez de adotar então os deuses romanos, os judeus nos dias de Jesus adotaram Mamon. E Jesus denuncia isso. Ele realmente chega denunciando o nome do ídolo. Em seu conhecido Sermão da Montanha, Jesus já os havia prevenido que ninguém pode servir a dois senhores. Vamos para Mateus 6, 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Interessante que do mesmo jeito que o direito também estava estabelecido, e no lastro do direito, nós hoje também temos essa lei sobre nós, regendo a sociedade, nós também podemos ver que o Deus adorado nesta geração se chama dinheiro, se chama Mamon. E Jesus, ele confronta exatamente essa idolatria. Sim, a devoção a Mamon era tão grande que aquelas pessoas foram capazes de transformar o templo em um gigantesco mercado. E sabe o que era vendido ali? Animais para sacrifício. Envolveram a ganância com o culto ao Senhor. É mais ou menos assim: o que eu posso ganhar com a igreja de Cristo? O que eu posso ganhar? Né? Como que eu posso fazer um projeto de enriquecimento usando a noiva, usando o templo? Isso é tão sério, isso é tão grave, que Jesus não chamou a prostituta de raça de víbora. Jesus não chamou o publicano de raça de víbora.
Jesus chamou os líderes religiosos de raça de víboras. Mas eu posso te dizer uma coisa, a mesma forma que Deus chama a atenção do povo ali através dos líderes, né? O mesmo fervor para puxar a orelha dos líderes, Deus também olha para o povo desta maneira. Porque só se levantam líderes corruptos, gananciosos, só tem lobo em pele de cordeiro, porque tem um povo para aplaudir, tem um povo para poder estar junto, tem um povo tão ganancioso quanto, porque somente vai no discurso daquilo que é do falso profeta, aquele que não tem o cântico novo, aquele que não carrega o Espírito do Deus vivo. E Jesus estava confrontando isso, queridos, e Ele está confrontando isso também nos nossos dias. Ele está nos chamando para este cântico novo, para esta total entrega. Queridos, o templo originalmente havia sido construído por Salomão, mas ele sofreu várias reformas no decorrer dos séculos, sendo a última empreendida por Herodes. Quando a gente vai lá em Jerusalém, que ali nós subimos o Monte Moriá, onde está lá o domo da rocha, aquela esplanada ali maior, foi construída por Herodes. E diante de todas essas modificações, já havia perdido aquelas características que haviam sido instruídas por Deus. Da madeira que ia ser usado, do formato, de tudo o que Deus instruiu na palavra. Pois bem, se perdeu também a verdadeira adoração, o temor. E aqui nós vemos que as características que eram mais usadas ali, né, por aqueles líderes, estavam transformando aquele local como um centro religioso, um verdadeiro shopping. E será que hoje nós podemos ver algo parecido com isso? Lugares chamados de templos, lugares para se adorar a Deus, mas que parecem parques, ou casas de show, ou, meu Deus, um shopping center. Claro, queridos, nós podemos sim usar as estruturas, colocar luz, uma tela, instrumentos, mas até isso tem limite. Enquanto adorávamos, eu perguntava ao Senhor, a adoração ao Senhor está muito alto, Jesus. Como é que o Senhor gosta? Porque muitas das vezes a igreja está fazendo para agradar a homens, mas nós precisamos agradar a Deus, o culto é a Ele. O Senhor quer que abaixe um pouco. Será que as pessoas que estão aqui estão entendendo o motivo de estarmos aqui? Ou será que elas estão assistindo a Grace tocar, o irmão da guitarra, avaliando a bateria? Não é nada disso, queridos. Aqui é somente um serviço na casa de Deus, mas a adoração é para o Senhor. A sua voz tem que ser entoada, tem que sair um gemido de dentro de você, tem que sair um cântico novo, tem que subir as narinas do nosso Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, porque Mamon é maior do que Baal. Nos dias de Jesus, Mamon já era maior do que Baal, ou qualquer outra deidade por eles venerada. O altar de Mamon não ficava em algum monte, nem em algum templo, não tinha um poste ídolo. Seu altar estava sendo construído no coração daquele povo infiel. Nós precisamos ter temor. O que é que está sendo construído no nosso coração? À medida que Deus está abençoando, Deus está crescendo a igreja dele, Deus está trazendo pessoas são dele, Deus está prosperando, sim, é tudo dele. Há um temor,
E nós precisamos orar, porque aprove ao Senhor usar a oração como meio de comunicação, meio de santificação da igreja. Uma igreja que ora, movimenta o céu e caminha nos planos de Deus. Uma igreja que não ora está sendo levada por enganos e todo tipo de falsa doutrina. Nós precisamos estar aptos para viver os planos de Deus, mas como vamos saber exatamente? Como nós vamos saber o que devemos fazer aqui, Senhor? Qual é o projeto? Ficamos aqui 4 anos orando neste lote. Deus já deu outro lote e Ele já disse, não serão 4 anos. Este vai ser questão de meses e nós iremos construir, porque Ele já tem o projeto pronto, é dEle. Mas nós temos que orar. Ele falou, movimenta a igreja em oração, põe meu povo para orar, tira Mamon dos altares, quebra os postes ídolos dentro dos corações. Deus está fazendo coisas dentro de nós, Ele está nos revirando. Sabe como você sabe que Ele está tirando Mamon? Quando Ele começa a fazer as coisas e você pensa, Senhor, e agora o que vai ser? Eu não tenho mais o controle. Eu não sei mais como será daqui para frente. E Deus vai falando com você, sou eu o Deus da sua vida. A provisão na sua casa não vem da força do seu trabalho. Sou eu que te dou inteligência. Sou eu que faço os seus contatos. Sou eu que abro as portas na sua vida. Sou eu que fecho as portas que você precisa ter fechadas. Sou eu o seu Deus. Tira Mamon do trono, deixa Jesus entrar e Ele vai te incluir nesse plano maravilhoso de salvação. Um plano infalível, um plano de salvar vidas, um plano de reunir o remanescente. Céu e terra estão engajados, estão reunindo na terra o povo de Deus para o cântico do Cordeiro. A grande multidão que estará entronizando o Senhor naquele grande dia. Sabe, Mamon era maior do que Baal. Muitos judeus, nos dias de Jesus, já apoiavam o culto ao imperador. Na verdade, o altar de Mamon já estava tão estabelecido que pouco antes de Jerusalém ser destruída, que foi 70 depois de Cristo, anos 70 depois de Cristo, muitos judeus já apoiavam o culto ao imperador promovido por Roma. Onde estava a fidelidade daquele povo? Né? Macabeus é um livro apócrifo, mas quando a gente estuda teologia, a gente tem acesso a este livro e a gente vê que teve uma resistência. Sempre terá. Sempre terá os verdadeiros servos de Deus, sempre vai ter resistência, sempre haverá os 7.000 que não se dobram a Baal, sempre haverá uma igreja santa que não se dobra a Mamon, sempre. Ele está tirando uma igreja de dentro da igreja. Por que tinham muitos judeus apoiando ali o imperador de Roma e até se dobrando, porque o imperador era adorado e eles o adoravam? Por que será? Isso é porque se eles recusassem a participar, seus bolsos seriam afetados. De acordo com um decreto imperial, qualquer que se negasse a prestar culto ao imperador romano não poderia comprar, não poderia vender. Para participar das atividades comerciais sem ter conflitos com Roma, era só adorar o imperador. Só adore. É simples. Não é simples, queridos. Só parece. O diabo, ele tem a sagacidade de fazer parecer que é simples. Não, Deus vai entender. Eu tenho as minhas necessidades. Eu vou aceitar. Eu vou fazer conchavos. Os judeus, se eles não adorassem o imperador, sofreriam sanções extremamente prejudiciais às suas finanças. Por que para eles era tão difícil isso? Porque Mamon já estava no coração deles. O problema não é o dinheiro.
O dinheiro chegar até nós é bênção, porque Deus pode fazer o que Ele quer. Nós somos matéria, estamos num corpo físico, na verdade somos um espírito que temporariamente está na matéria. Há um propósito a ser realizado aqui, nesse mundo físico material, que é muito regido pelo dinheiro. Mas quando é que eu mostro que Mamon não está no trono do meu coração? Quando o dinheiro chega na minha mão. Eu pergunto ao meu Deus, o que é que o Senhor quer fazer? O que é que o Senhor quer fazer com toda essa prosperidade que está chegando na minha vida? O que é que o Senhor quer realizar nos meus dias? Apocalipse 13, de 16 a 17. Isso não te parece familiar? Vamos ver? Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O conhecido versículo de Apocalipse, o 666. Mas quando nós olhamos para a palavra e quando temos o Espírito dentro de nós, quando dentro de nós tem o cântico do Cordeiro, nós entendemos que pode vir a qualquer momento, mas o trono do meu coração é Jesus quem está assentado. Então eu não vou ter dificuldade quando eu tiver que dizer não. Não. Eu vou perder, eu vou ter prejuízo? Vou, a palavra está dizendo. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser livre, pode ser escravo. Vai haver um nivelamento em duas partes, os que servem a Jesus Cristo e os servos da besta. Só vai afunilando. E de tudo isso não é ruim, porque quando a peneira passa, aí os lobos em pele de cordeiro vão sendo desmascarados. A situação vai ficando mais clara. Em dias de batalhas mais acirradas, em tempos difíceis, as máscaras caem. É na hora da prensa, é na hora da perseguição. Nós temos um só Deus, queridos, o único que é digno. O nome dele é Jesus. Muitos judeus eram vistos como traidores pelo resto do povo, por terem se tornado cobradores de impostos. A maioria deles se enriquecia por meio dos ganhos ilícitos que havia nessa atividade, porque era tipo assim, vamos dizer, nos nossos dias, né? Aqueles que têm uma proeminência com o poder público, e eles têm o poder da caneta, e aí, antes de dar a canetada, de repente, entra um dinheiro no bolso, e ele alivia. E isso não é dos nossos dias, não. Isso é de muito tempo. Nos dias de Jesus, isso acontecia. Nós encontramos o caso de Mateus, o publicano que se converteu, se tornou um discípulo, se tornou um apóstolo e escreveu um evangelho de Jesus. Temos também o caso de Zaqueu, que se arrependeu profundamente e a salvação entrou dentro da casa dele. Ele devolveu 4 vezes aquelas pessoas que ele havia corrompido, que ele havia roubado, de acordo com a palavra. O verdadeiro arrependimento, ele vem com evidência. São chamadas as obras do arrependimento, o fruto do arrependimento. Porque aquele arrependimentozinho, querido, só porque você foi desmascarado no seu pecado, aquelas lágrimas de crocodilo, mas que não passa nem 24 horas, e você está se resvalando na lama de novo, isso não é reconhecido no céu. Agora, o pecador que verdadeiramente se arrepende, há uma festa no céu. O Senhor Jesus o recebe de braços abertos. Menos 2 seguidores para Mamon, palmas para Zaqueu, palmas para Mateus, porque Jesus entrou na vida deles.
Mamon está perdendo seguidores nos nossos dias, e nós estamos trabalhando para isso, nós estamos trabalhando para povoar o reino de Deus. Tudo que Deus confia a nós é para encher o céu com o cântico do Cordeiro, a multidão com o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Através do cântico de Moisés, Deus começou a revelar o seu propósito em levantar um novo povo na terra, já que Israel lhe fora infiel, prostituindo-se com os ídolos das nações. Sim, queridos, o Antigo Testamento, ele é uma sombra das coisas que o Senhor estabelece em Cristo Jesus. É como que um caminho tutoriado. A lei, ela veio ali na tábua de Moisés para mostrar o que era certo a se fazer e mostrar para o homem o quanto errado ele está. Mas a lei em si não tem poder para mudar o coração do homem. Não tem. O que muda a vida da gente é Jesus. O sacrifício dele abriu um caminho para que o Espírito dele possa entrar e transformar, de uma vez por todas, a nossa natureza. Pensa comigo, se você pegar um porco, levar para sua casa, der um banho nele, colocar ele cheirosinho, enfeitar com suas joias, passar perfume e vesti-lo com roupas caras, assentá-lo na sua mesa, servir a ele um banquete da melhor comida que você tem. E aí depois, você solta esse porco. Para onde ele vai voltar? Para a lama. Ele vai voltar para a lama, porque a natureza dele é de porco. A nossa natureza só pode ser transformada se você nascer de novo. Você só pode nascer de novo da água e do Espírito. Você só pode nascer de novo em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Deus vivo. Nós vamos ter mais um batismo aqui no final deste mês. Por enquanto, vamos ter vários batismos, porque Deus está fazendo a obra. Sim, o batismo representa a água, o nascer da água e do Espírito, essa vida regenerada, este novo Espírito, essa nova natureza que passa a mover você. Não mais movido pelas ganâncias da carne, pelas concupiscências das suas vontades, não mais à deriva neste mundo de trevas, com todos os manjares que nos são oferecidos, mas que nos levam para a morte. Mas vivendo o céu na terra, clamando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha operar, Senhor, os teus mistérios através da minha vida. Vem me preencher por completo. E aí você vai descobrindo que realmente a obra do Espírito, ela faz algo tremendo, vai mudando as suas vontades. Se você vai e tem todo esse trabalho, porque Ele vem, nos lava, nos transforma, nos adorna. Esta é a obra de santificação. É claro que às vezes você vai e cai, tem a igreja para te levantar. Tem o perdão de Deus para te fazer recomeçar. Mas você passa a caminhar numa natureza que passa a ter nojo da lama. Que passa a ter nojo de comer a comida do porco. Uma natureza mais elevada, mais excelente, que gosta das coisas de Deus, que tem prazer nas coisas do alto. A rejeição do Messias por parte de Israel já estava nos planos de Deus, porque aquele povo não se converteu. E Deus já sabia disso, porque a verdadeira conversão só pode acontecer através do sacrifício de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai trazer uma revelação tremenda. Vamos para Romanos 2, 29. Redobre a sua atenção, nós estamos caminhando para o fim da mensagem. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e
não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ele estava dizendo, porém, judeu é aquele que o é interiormente. O Paulo estava falando, Paulo, queridos, ele foi ensinado na doutrina, no Pentateuco, em toda a lei, em exímia dedicação aos pés de Gamaliel. E ele entendeu que tudo aquilo ali não poderia transformar a natureza dele de pecador. Por isso, Moisés não entrou na terra prometida, porque Moisés é o símbolo, é a analogia da lei. A lei veio através de Moisés. E a lei não pode nos fazer entrar nessa nova natureza, não pode nos fazer entrar na terra prometida. A lei não tem poder para nos inserir no céu, na glória. Mas o Espírito de Deus pode, é o selo do Espírito pelo qual nós seremos reconhecidos. O selo do Espírito traz um magnetismo na nossa vida, e quando Deus vier para recolher a sua igreja, Ele vai só nos fazer subir, Ele vai só nos fazer atraídos pela glória. Por isso é uma obra constante. Tem que ser com base na aliança, porque é um passo após outro, não é através de programa, não é através daquilo que você pode ganhar, não é por meio de isca, é por meio de rede. Ele é o nosso tapeceiro, o grande artista, está fazendo um trabalho maravilhoso. Sim, quando a gente olha, a gente não entende, porque nós estamos do lado errado ainda. Nós ainda estamos neste mundo onde habita o pecado, mas um dia estaremos diante dele, face a face. Você precisa deste cântico novo, você precisa deste Espírito jorrando, te preenchendo para este lugar que Deus está te chamando. Nós somos os santos da nova aliança, nós somos a continuidade daquela genealogia começada em Abraão. Deixa eu te dizer, Abraão é o pai da fé, porque nos dias dele não havia lei. Não havia lei. Abraão foi o primeiro que dizimou, dizendo para o Senhor, Mamon não tem lugar na minha vida. Mamon não se assenta no trono do meu coração. Abraão é chamado pai da fé, porque pela fé ele foi justificado. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A nossa genealogia continua nos patriarcas. Em Cristo Jesus, nós somos inseridos no povo de Deus. Esse povo selado, essa igreja amada, essa noiva que ele diz, te digo, nunca mais vão te chamar de abandonada, de rejeitada, mas agora você tem um nome, noiva amada, Efizibá Beolá. Nós somos essa noiva, a raiz continua a mesma, mas os ramos são outros. Nós somos os ramos enxertados. E quer saber de uma coisa? O próprio povo judeu, isso pode até entrar em doutrina, em motivo até de debate, mas eu falo na autoridade do Santo Espírito do Senhor. O próprio povo judeu precisa da aliança em Cristo para adentrar o céu. O próprio povo judeu vai precisar do selo do Espírito para adentrar as portas da Jerusalém celestial. Aqueles portais só serão abertos para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão inseridos na videira. Os propósitos divinos não são direcionados a Israel como nação ou etnia apenas. O Israel de Deus é todo aquele que recebe o senhorio de Jesus. Jesus avisou aos judeus de sua época através da parábola dos lavradores maus. Ele falou, vamos para Mateus 21, 43. Pode sentar, pastor. Eu já sei que já tenho que caminhar para o fim. Senão eu não consigo concluir. Aleluia. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês
e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Foi Jesus que falou. E as palavras dele não voltam vazias. Por que foi tirado, queridos? Porque aquele povo não foi transformado. E o próprio apóstolo Paulo disse, se houve esse rigor com os ramos naturais, que dirá com os enxertados? O Senhor virá para julgar a igreja. Ele virá para nos julgar. O cântico de Moisés termina dizendo, vamos para Deuteronômio 32, 43. DT 32, 4, 3. Regozijai-vos, ó nações, com o seu povo. Amém? Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Pronto, ele é o nosso rei. E nós vemos que ele colocará todas as coisas no lugar. Jesus foi rejeitado para que no lugar de ser o rei dos judeus, que era a insígnia que colocaram na cruz dele, ele não veio para ser rei dos judeus. Ele veio para ser o rei das nações. Toda língua, todo povo, toda etnia, toda tribo, toda raça, todo aquele que o receber como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que abrir o coração para que Jesus entre, reina e domine, este será chamado povo santo do Senhor. Tanto Mateus quanto Marcos, ambos registraram que na noite em que Jesus celebrou a Santa Ceia, ele cantou um hino. E isso é muito lindo. Marcos diz que após dar de beber do cálice aos seus discípulos, Jesus disse algo. Ele deu uma instrução cantando um hino. Esta é noite de ceia. Estaremos ceando à mesa do nosso Deus. E ali no cenáculo, Jesus estava naquele último momento com os discípulos, se despedindo deles. Estava ali mostrando a eles esse caminho mais excelente que eles teriam que dar continuidade. E então vamos ler Marcos 14, de 25 a 26. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que foi que Jesus cantou afinal? O que será? Talvez jamais saibamos com certeza, mas nós encontramos uma pista no verso 25, porque ali ele fala acerca do fruto da vide, que só seria tomado novamente quando viesse o reino de Deus. O que é a videira? A videira é Jesus e a noiva. Ele mesmo disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Esse fruto da vide é a nossa vida entregue. Esse fruto da vide é todos nós reunidos numa multidão de salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, sentados à mesa, estando com Ele nas bodas, naquele momento o mais esperado por nós. E a instrução dele é, fazer isso em memória de mim, até que estejamos de novo, juntos, face a face. Hoje nós vemos em parte, mas precisamos nos agarrar nesta palavra, precisamos entoar este cântico novo, precisamos dizer não a Mamon, precisamos andar numa aliança selada com Cristo. Jesus cantou e nós também podemos cantar. Era comum entre os judeus entoar salmos ou canções extraídas de outras partes das Escrituras. Qual cântico nas Escrituras combinaria mais com aquela ocasião? Sabe, nós podemos olhar o profeta Isaías, vamos ver Isaías 5, 1.
um cântico novo. Diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. E aí ele vai contando, vamos ver o 2. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela, também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Está falando do tempo da lei. Está falando do povo da antiga aliança. Está falando de uma natureza que não foi transformada. E nós precisamos entender, Deus nos estabeleceu com autoridade sobre as nações para darmos fruto, porque nós carregamos a nova e eterna aliança. Nós carregamos o poder de Deus em nós para transformar vidas, que é o Evangelho. Nós precisamos defender essa doutrina. Nós precisamos dar o fruto que glorifica a Deus. Sabe? Através do verdadeiro evangelho, nós derrubamos fortalezas culturais, rigidez de religiosidade. Tudo aquilo que impede o crescimento do reino pode ser quebrado por meio do Espírito. Mas é através da oração que nós denunciamos ao juiz de toda a terra a rebeldia daqueles que rejeitam a verdade. Nós precisamos nos apegar à oração, queridos. É através da oração que nós movemos a mão de Deus. É a oração dos santos. É através da oração que você vai mudar a realidade da sua casa. É através da oração que nós vamos fazer a igreja mais forte, mais santa. Lá em Atos 4, no versículo 24, nós vamos ver a igreja primitiva declarando algo. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí eles começam orando juntos e falam dos povos da terra, eles falam dos reis que se levantam, dos príncipes, eles falam tudo ao coração de Deus, verdadeiramente eles alcançam ali o coração de Deus através da oração. Eles falam, olham para as ameaças que estão nos fazendo. Uma igreja forte, triunfante, é uma igreja que ora. Atos 12 também vai nos mostrar um anjo que entrou na prisão em que Pedro estava preso. Milagrosamente, as cadeias se soltaram. E você acha que foi o que moveu esse anjo? Aprove ao Senhor, queridos, fazer que as coisas funcionem assim. Aprove ao Senhor, antes de fazer as coisas na terra, revelar aos seus profetas. Aprove ao Senhor aguardar as orações dos santos. Atos 12, de 5 a 12, nós vamos ver que havia uma igreja orando. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez, e disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram.
Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido que estava orando. Foi a oração dos santos, foi a oração do povo de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Apocalipse 8:3 vai nos mostrar que o céu em um dado momento estava parado. Mas de repente chega um anjo, levando o incensário, com as orações dos santos, com as orações do povo de Deus, e o céu começou a se movimentar. O céu parece de bronze, as coisas parecem não estar acontecendo. Será que não é porque você não está orando? Será que não é porque a igreja do Senhor parou de orar? Nós precisamos ser o povo que ora, o povo que crê, o povo que em unidade busca a face de Deus, para vivermos as coisas do alto, para vivermos o sobrenatural. Tem muita coisa que precisa acontecer, e nós sabemos que todas elas irão se cumprir por meio da oração dos justos e da fidelidade de Deus.